Olá, pessoal, muito boa noite. Boa noite, Valentina. Oi, boa noite a todos. Tudo bom, gente? Estamos aqui em mais um webinário, live, o nome que vocês quiserem dar, da Quantum Academy. Antes da gente começar, só dar aquele famoso ok, ver se vocês estão escutando a gente bem, ouvindo tudo em ordem, vendo bem. Então, só avisa antes da gente começar e eu apresentar oficialmente a Valentina, que talvez seja a primeira vez aqui de muitos de vocês, ok? Se vocês quiserem dar... Deixa eu estar aparecendo. Tá ouvindo aí? Valentina, speak a little bit. Whatever. Just say hello. Can you hear me? Hello. Ok. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Bom, pessoal, som e imagem perfeito, maravilha, então. Então vamos lá, gente. Vou me apresentar rapidinho para aqueles que não me conhecem, apresentar a Valentina e já iniciamos aqui o webinário, ok? Então vamos lá. Eu sou o Adriano Fromer, sou um dos fundadores da Quantum Academy, professor de Enneagrama, professor de visão de mundo quântica, e nas horas vagas, não tão vagas assim, eu faço a tradução dos webinários que a gente promove, apesar de não ser meu ofício. É a Cida que está aqui, é a nossa Cida? Não, a Cida... Tá bom, desculpa aqui, não sei se é a Cida tradutora aqui, que está conosco, então ela vai até ver se eu tô... Se eu tô... Calma, só um segundo. Se eu tô traduzindo direitinho, mas vamos lá. A Valentina, hoje, o tema é... Deixa eu até colocar o tema aqui, que agora eu tô com essa ferramenta nova. Vamos lá. Medicina preventiva e práticas integrativas quânticas, tá? Então eu vou apresentar um pouco a Valentina. Eu vou ler o currículo dela, que é muito grande, então eu vou precisar ler, tá bom? Então, a Valentina Onisor é uma médica especializada em medicina da família, ela é formada em medicina, especializada em medicina integrativa quântica, que integra vários sistemas da medicina alternativa, como a acupuntura, a ayurveda, a aromaterapia, fitoterapia, entre outros. Ela também é professora de yoga e de meditação, embaixadora da consciência universal pelo CSETI. Ela também é professora na Universidade de Ciências Quânticas da Saúde na Índia, junto com o professor Dr. Amit Goswami, e também é coautora com Amit Goswami do livro que acabou de ser lançado lá fora, que é o Espiritualidade Quântica, e alguns outros livros que eles estão escrevendo junto, e que o Espiritualidade Quântica vai ser lançado brevemente aqui no Brasil. Ok? Então, vamos lá começar com a live. A Valentina entende um pouco de português, então ela vai entender o que eu estou falando, porque ela é da Romênia. Para quem não sabe, o romeno é uma língua que parece um italiano com espanhol, com português e com outras coisas, porque é uma língua latina também. Então, quando ela fala em romeno, você acha que está entendendo alguma coisa, só que não está, né? Mas ela entende português bastante aqui, então vamos lá. Mas eu vou ter que traduzir, porque ela ainda não fala português, mas logo ela vai falar, né, Valentina? Sim. Entendo tudo, mas não falo. Mas tá mesmo. A imagem dela tá um pouco... A imagem dela tá um pouco ruim mesmo, porque é por causa de conexão de internet, tá? Então não tem muito o que fazer. O importante é vocês escutarem e tá bom. Vamos lá. Okay, so good evening, Valentina. So you understood I introduced you, so just start speaking whatever you feel like, okay? Boa noite a todos. Estou muito feliz por estar aqui. That's all I said in português. Isso não precisa de tradução. So in this webinar, I want to shed some light upon how to use to the best of our possibilities this period, with that emphasis on preventive medicine. Então, nesse webinário, eu quero jogar luz para a gente tentar utilizar da melhor forma possível alguns ensinamentos da medicina preventiva, principalmente nesse momento complicado que estamos passando. And I will present also a few elements of immunology. Só um segundo, gente, que está passando uma carreata, não sei o que está acontecendo aqui. One second, sorry.
It's part of immunology. Eu não sei quem em sua consciência está fazendo uma balada aqui, mas vamos lá. Sorry, can you say again, please? I will present a few elements of immunology and a series of health remedies and methods for preventing and addressing respiratory ailments. Então, também vou falar um pouco sobre medicina preventiva e algumas técnicas de gerenciamento de respiração e tudo isso. So, first of all, there are a few obvious aspects, some not so obvious about this epidemic, and contradictions and misunderstandings about this virus called COVID-19. Então, tem algumas contradições e mal-entendidos em relação a esse vírus, né? Ou chamado o novo coronavírus, ou em relação à doença COVID-19. And we see how it is affecting not just the physical, but also the mental sphere of our lives. Que está afetando não só os nossos medos, human fears, you said fears? The sphere, the physical aspect, but also the mental aspect. Que está atuando nos nossos medos, né? Medos em relação aos aspectos físicos, mas também mentais. And also we see how the science of medicine proves its weakness with this occasion, and together with the governments, you see what is happening. E aí a gente percebe que a ciência da medicina, né, como ela mostra nesse momento as fraquezas da medicina tradicional, juntamente com os governos em geral. And what is happening is we got to be here. There's nowhere else to go, so we are actually kind of forced to go inside. Então, como a gente tem que estar aqui, né, a gente não tem outro lugar para ir a não ser o aqui e o agora, a gente tem que começar a olhar para dentro. So some people are saying that we live a moment of awakening of global consciousness, a beginning of the awakening of humanity. Algumas pessoas estão dizendo que a gente está vivendo um momento do despertar da consciência, do despertar da humanidade. But on the other hand, we see that almost all of the world population still is locked down, and certain freedoms and human rights are not valid anymore. E por outro lado, a gente vê que um monte de gente no mundo está em lockdown, então essa história da liberdade humana, tudo isso não está valendo nesse momento. And we also see the panic, the fear, manipulation, isolation, the social distancing, all the 5G technology and the vaccine problem. Can you repeat again all this stuff? So can we see what? We see all the panic that is around us and the fear, also the manipulation of mass media, all the então, isolation, a gente está vendo muito isolamento, muito medo, muito pânico, muita manipulação de notícia, tudo isso. And also we have this 5G technology which is affecting us. We discuss about the vaccines, and it's kind of a demoralization of all the society, which you can see. Então a gente também tem um problema do tecnologia 5G que pode estar afetando também, o problema das questões da vacina, tudo isso que está impactando a sociedade. And you see that it happened all in just a few weeks. Kind of this virus and all the discussions took over all the mass media subjects, and anything else became irrelevant. Então o que acontece é que esse vírus, né, ele acabou tomando conta, aconteceu muito rápido, né, e acabou tomando conta da mídia em todos os lugares, né, então praticamente a mídia não fala de outra coisa a não ser disso. Except in Brazil, Valentina. In Brazil we have a president that shows the otherwise. Eu falei que no Brasil a gente tem um presidente que direciona para outro lado também, que a gente consegue falar de outras coisas a não ser não exclusivamente do coronavírus. Ok, sorry. Okay. You see all these negative scenarios which are repeated and repeated, and eventually people get to believe and then live in this reality, which, and then together with that, all kind of unsolved issues come up, such as loneliness and lack of love. Então, o que acontece é, com todo esse cenário, né, com todo esse sentimento negativo generalizado, outras questões começam a aparecer, como solidão. You said loneliness and what? Yeah, loneliness, lack of love. Com solidão, a falta de amor.
Okay? And also anxiety, abuses, and even cases of suicides. Então, muita ansiedade, alguns casos de abuso em casa, e em determinadas situações até de suicídio. So the thing to see is that for one who lives by quantum principles, or whoever is engaged in any genuine transformational path, a crisis like that presents opportunities. Então, assim, para todas as pessoas que vivem, né, a partir da visão de mundo quântica, dos princípios quânticos, ou que estão engajados em qualquer processo de transformação pessoal, transformação espiritual, para essas pessoas, uma crise, ela representa claramente uma oportunidade também. And exerting this power of choice in this period is actually a measure of our own spiritual growth and integration. Então, a gente exercer o nosso poder de escolha nesse momento de crise também é sinal da nossa capacidade de crescimento e desenvolvimento espiritual. So it is kind of our fundamental responsibility to choose. And we do this not just through words and facts even, but through the main states that are predominant. Então, também tem a ver com a nossa capacidade de escolha, né? E também escolher quais são os estados, né? Os principais estados do ser que a gente vai escolher estar. So it's kind of you either choose continuously watch TV or movies in a very passive and inert waiting state, or you choose to be happy, optimist, to study, to love, and so on. Então, o que acontece ou você pode escolher um estado de ficar assistindo TV de forma passiva e sofrendo de acordo, ou você pode escolher entrar num estado de mais felicidade e buscar engajar no amor, engajar, de repente, em outros estudos de expansão de consciência. So we speak about the word prophylaxis, which I think I mentioned already. Prophylaxis is mentioned with the name of preventive medicine. Então, a gente fala sobre uma palavra chamada de profilaxia, né, que na verdade está relacionado com a medicina preventiva. And there's a fourth idea underlined in this word, which says it is much better to prevent than to heal. Então, a gente sempre ouve, né, que é essa frase, né, que é muito melhor prevenir do que remediar. And there are actually methods that can dynamize and strengthen the immune system, which allows people to fight actively against an eventual contamination. Então, o que acontece, existem formas de você melhorar o teu, you said immune system? Yeah. De melhorar o seu sistema. Dynamize and strengthen the immune system, yes. De você fortalecer o seu sistema imunológico. Mm-hmm. And it's interesting to see that in this period still it is ignored, this preventive medicine, which it is a branch of the allopathic medicine as well, but it's very much put in the corner still. And also allopathy doesn't come up with the right answers. It just says put a mask and wash your hands. Então, o que acontece? Apesar da medicina preventiva fazer parte da medicina tradicional, né, alopática, mas também eles não estão encontrando muita solução, né? Não estão encontrando umas respostas muito claras. Então, hoje a medicina está dizendo, olha, então lave as mãos e coloque as máscaras. É isso. Okay, now, Adriano, I want to know if you hear me well, so that you understand what I'm saying, or is it slow? No, I can hear you well. Yeah, if you could cut shorter sentences, that would be easier for me. Okay? All right, so we can do a few elements of immunology. Então a gente pode falar sobre alguns elementos da imunologia. It will help to get some notions about these things, because kind of when you know what is something, even however is the truth, it's better to know about that thing, because that knowledge is empowering you. If you have this continuous uncertain thing in your mind, that is not good. Então, o que acontece é bom a gente ter clareza de algumas coisas, porque isso ajuda a gente a tomar decisões, porque essa incerteza que paira na nossa mente não é muito bom. So that's why let's do some elements on immunology. What is a virus? How do viruses work?
Então, vamos falar algumas coisas sobre a imunologia e, primeiramente, a gente vai falar o que é um vírus, né? Como é que o vírus funciona. And in quantum science, we distinguish between living and non-living. And only Então, the living conscious can live experience. Yeah? Então, na visão de mundo quântica, a gente faz uma divisão daquilo que é vivo e daquilo que é não vivo. Então, na verdade, a experiência ela só pode ser a partir de algo que é vivo. So a virus is half alive, let's say, made out of one single chain of DNA or RNA or both. It's a non-living, half alive structure. Então, o vírus é algo muito, muito curioso, porque ele é meio vivo, né? Ele é formado de cadeias de DNA, mas é uma cadeia simples. Então, ele é algo que não é vivo, mas mas é metade vivo. So it cannot metabolize, it cannot breathe. However, ele não consegue ele não consegue metabolizar, ele não consegue respirar, mas ele produz proteínas. No, it needs proteins from a host to help. Perdão, ele não produz, ele necessita de proteína de um hospedeiro para seguir vivo, né? Para continuar. So that it can reproduce, and it can live, it rapidly multiplies then in the host suitable organs, the organs which are not functioning properly. Então ele consegue metabolizar e se multiplicar nos órgãos que não estão funcionando de forma apropriada. If it cannot defeat the organ's defense mechanism. If it, say again? If it defeats, if it's defeating organ's defense. Ou seja, se ele consegue derrotar as defesas daquele organismo, daquele órgão. Ou seja, ele ganha se ele consegue derrotar isso, ele sobrevive. So, there are over 2,000 types of viruses, out of which only 10% infect humans. Existem mais ou menos mais de 2.000 tipos de vírus, dos quais apenas 10% infectam os seres humanos. And human viruses can affect animals and the other way around. And they can pass from a species to another, combining and creating new strains by mutation. Say again, because it cut, Valentina. Sorry, say again. Yeah, I think this will be complicated. But just say that the process of mutation is, okay. Human viruses can affect animals and the other way around. Can, you said, can. Yeah, can. Tá, os vírus humanos, eles conseguem afetar os animais, e isso também acontece, os vírus que estão em animais conseguem afetar os seres humanos. And they can also pass from one species to another. E também é possível fazer essa transmissão entre espécies, de uma espécie para outra. Combining and creating new strains by mutation. Então, combinando e criando novas formas de mutação. All right. And how the human body fights with the virus. Então, como é que o corpo humano luta contra o vírus? So the first defending line is the skin, the mucosis, the gastric acid. Então, a primeira, say again, what's the first one? Defending line. Então, a primeira linha de defesa is what? Is the skin. Ok. Skin. A primeira linha de defesa é a nossa pele, ok? And the gastric acid. And? Oh my God! So you are not hearing me. Yeah, it's just cutting, But okay, let's try. Let's do it. Let's keep going. So. Okay, maybe we can. Should we move on the? Can you check my Instagram if it's working? I cannot check because we are transmitting through YouTube, but that's okay. Let's carry on. Don't worry. We'll manage. Eu só estou conversando com ela aqui tá dizendo que está cortando o som dela, mas a gente vai se virar aqui. Vamos tentar. Ok, so and if we inhale a virus, the mucosis is capturing it and tries to expel it. Então, o que acontece? A gente inala um vírus, a nossa mucosa pega esse vírus, mas tenta expeli-lo. Or if we swallow, the gastric acid kills it. Ou então, se a gente engole o vírus, o que ela tinha falado antes, é também uma outra linha de defesa, nosso ácido gástrico. É ácido gástrico que fala, Não. né? Então, se a gente ingere o vírus,
ácido gástrico, é assim que fala? Não tem um outro nome para isso, mas tudo bem. O ácido gástrico, ele mata o vírus. Ok. Okay, so if the virus passes this first line of defense, then the immune system is activated. Então, se ele passa essa primeira linha de defesa, aí o sistema imunológico ele é ativado. Right, and then we speak about the leukocytes, lymphocytes, the T and B cells that keep in memory our previous infections. Aí a gente está falando dos leucócitos, leukocytes and the other? Yeah. So kind of the T and the B cells which keep in memory our previous infections. Então a gente está falando da... Valentina, eu não estou conseguindo entender. One sec. Só um... One second, sorry. I don't know, we can try something. I don't hear you. Ok, obrigado, Mábia. Era suco gástrico que eu estava... era suco gástrico, obrigado, gente. Eu sabia que eu estava falando errado. Eu falei ácido gástrico. Não é isso. Obrigado, gente. Immunology terms. Okay. So, shortly, it's kind of, you hear a lot about let's reinforce, let's strengthen the immune system. But the thing is that the allopathic system does not have a theory of what makes the immune system and the organs function. Então, o que acontece? A gente falou um pouco do sistema imunológico, mas a teoria, né, a medicina alopática não tem uma teoria consistente do que faz o nosso sistema imunológico funcionar. Okay, so how do you treat viral infection in conventional medicine? Então, a forma que a gente trata a infecção viral na medicina convencional... It's antiviral medicine actually don't kill the virus. They only keep it captive in the cell. Então, o que acontece os remédios antivirais não matam o vírus, né? Então, o que eles fazem é eles mantêm o vírus dentro da célula e evitam com que ele se reproduza. But with the condition that this medicine has to be applied within 48 hours from the symptoms. Então, o que acontece é que essa medicina, né, se tiver um remédio antiviral, ele tem que ser ingerido dentro de 48 horas a partir dos sintomas. No, otherwise, it doesn't have the required effect. So, antibiotics also do not kill viruses. Então, isso também não, se não for ingerido dentro de 48 horas, isso não consegue, não tem efeito. E também antibióticos não matam vírus. And they kill bacteria, actually. Os and antibióticos also matam the good bactérias. E o problema dos antibióticos, além de matar as bactérias, matam as boas bactérias. All right, so if we take antibiotics in a viral infection, it leads to overpopulation with candida and generates another systemic infection. Say again, Valentina, sorry. If we take antibiotics in a viral infection, this can lead to overpopulation with candida. Candida, yeah? Se a gente ingere... Caramba, só um segundo, gente, peraí. Tá? I think, can I change this internet? Because on the phone, I use other internet which works. Do you want to change it? Yeah, I'm here. Yeah, I want to change, we can just go out and in again. Yes, you can do it. So that I use same link. Yes, same link. Same link. Okay, I will use it on the phone. Good. Okay. Ela vai entrar de novo, tá, gente? Que tá difícil de escutar aqui. Mas vamos ver. Ela vai tentar entrar com o telefone e vamos ver se melhora. Beleza? Mais um segundinho aí. Desculpe que a conexão tá difícil escutar o que ela tá falando.
Bom, pessoal, enquanto a Valentina não entra aqui, deixa eu aproveitar aqui e divulgar o Instagram e o Telegram da Quantum Academy, tá? Então, opa, ela entrou de novo, ia divulgar aqui, mas ela já parece que apareceu aqui, só um segundo. Hi? Hello? Hi? I think it's better now. Great. Okay, finally. Oh, thank God. Yes, it is better. No, I can hear you great. better. No, Maravilha. I'm sorry, the Instagram, they are out, but what to do? Okay, good. Maravilha. Então vamos lá, So we can pessoal. continue? Okay, do you want to resume where you stopped? Okay. Yeah. Okay. So I was saying that the allopathic system only has empirical data, but doesn't have a real theory of what makes the immune system. Então, o que acontece é, a medicina alopática, o que eu estava falando é que ela tem dados empíricos, ela trabalha com dados empíricos, mas ela não tem uma teoria eficiente para provar, para mostrar como é que funciona de fato o sistema imunológico. All right, and actually the treatment is only symptomatic. E o tratamento é somente sintomático. It's liquids, some medicines against asthma, if it's the case, but there is no medicine to kill directly the virus. Então, quer dizer, não tem remédios para asma, etc., mas não tem remédios para matar diretamente o vírus. Okay, and on the other hand, medicinal herbs, phytotherapy, are superior because they have a large spectrum of defense to face viral infections. Por outro lado, as medicinas herbais, né, com ervas, elas são mais eficientes porque elas têm outros mecanismos para trabalhar, para enfrentar o vírus. And actually, there are antiviral plants, herbs, which cause the neutralization of viral particles. Então, existem ervas, plantas antivirais que elas geram a neutralização das partículas do vírus. And in this way, the virus is inactivated and unable to enter a new cell. Dessa forma, o vírus ele fica inativo e fica incapacitado de entrar na sua célula. And the research is proving that herbs have a complex answer against viral infections. Então, o que acontece é que as ervas têm uma resposta complexa em relação às infecções de vírus. That is kind of even teaching our body differently according to the virus they interact with. So então, we're getting also protection, also they help us. Yeah, okay. Então, as plantas elas também ajudam, elas estão nos dando proteção e ajudam o nosso corpo a entender de todo o processo do funcionamento do vírus. Okay, and of course, this with the condition that the herb in form of a powder has also potency. We call it virya in Sanskrit. Então, também a gente está falando, né, a planta em forma de pó, ela também tem It has what, Valentina? It has a potency. Potency, it's valid, you know, it's kind of, it has a power, which is called virya. Então, tem uma potência, um poder, né, que é medido, que é chamado vidya em sânscrito. I don't hear you. Now, can you hear me? No? I don't hear you. But, you don't hear me. Mas vocês me escutam, que ela não está me escutando agora. Can the other people hear? One second. Okay, so I don't hear you. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Complex subject. Só confirma porque a Valentina não está me ouvindo. Vai ser difícil. Are the other people hearing, Adriano? Yes, they are. Yeah. No way. So I don't hear you. Okay, I don't hear you, but you translate anyway, okay, right? Só um segundo, pessoal. Hello. Não, no, that's okay. Vamos lá, pessoal, é que ela não está me ouvindo. Okay, now I hear you. You can hear me? Good. Okay. Sorry. Yes.
All right. So on the other hand, we have a science of the living software, the vital body and the chakras in quantum science. Então, tudo bem, a gente está falando aqui do aspecto físico, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma teoria, a gente tem a ciência que explica o nosso software vivo, né? O nosso corpo vital dentro da ciência quântica. All right. And organs which have a molecular physical hardware. Então, os órgãos que têm também um hardware físico, que são as nossas moléculas, né? Which is governed by the physical laws. Yeah? Então, quando a gente está falando do nosso hardware, nossas células, as moléculas, elas são governadas pelas leis do físico, da ciência newtoniana, das leis do mundo físico. While the living software is purposive. Enquanto que o nosso software, né, o software da vida, nosso corpo vital, ele tem um propósito, tem uma função com propósito. And these purposive laws govern the subtle bodies of the psyche because they are non-physical. Então, essas leis, né, essas leis do sutil, elas governam o nosso corpo sutil com certo propósito, mas elas não são físicas. Actually, there's this science behind the chakras. So, if you want to show the chakras when you want. Então, assim, existe uma ciência, há uma ciência quântica por trás dos chakras. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho a imagem dos chakras para vocês. Só um segundo. Okay, and there are 7 chakras, all of them along the spine. Então, a gente tem 7 chakras, né? Todos estão... Espera só um segundo que eu perdi aqui. Um segundo, gente. The main chakras. There are others secondary, but the main one. Existem os 7 principais chakras, né? Existem. Deixa eu colocar aqui a figura. Pronto. Aqui é a figura dos chakras. Ok? And each one is the center of an important organ function, which is called the vital software. Então, cada um dos chakras, ele é fundamental para direcionar a função dos determinados órgãos. Então, os chakras são o lado vital de cada um dos órgãos. So, when this vital software comes into play, an organ is activated. Então, quando essa função vital entra em ação, a função vital do chakra entra em ação, um determinado órgão é ativado. And we feel the energy of the organ function as a feeling connected with the organ function. Então, essa função do órgão tem um sentimento, né? O chakra, existe um sentimento de cada um dos chakras conectados à função de cada um dos órgãos. And when we say immune system, we refer mainly to the heart chakra and navel chakra. Então, quando a gente fala do sistema imunológico, a gente está falando principalmente do chakra do coração cardíaco e o chakra do plexo solar, ou do umbigo, umbilical. And actually, for wherever there is this experience, we speak about experience in 3 of these 7 levels. Então, a gente está falando de experiências, né? Falando de determinadas experiências em cada um desses 7 níveis. Which is the neocortex, the heart and the navel. Que é o neocórtex, o coração. Na verdade, a gente está falando de experiência em 3 desses chakras, né? O chakra do neocórtex, do coração e do umbigo. And all the organs of these chakras need rest, so kind of a suspension of the function in a way, of the main function. Então, cada um desses órgãos precisa de descanso, né? Então, um descanso em cada uma dessas áreas para poder exercer sua função. So, speaking of the lungs are related with the heart chakra. Okay? Então, falando dos pulmões, os pulmões estão relacionados com o chakra cardíaco. And in this period with the coronavirus, of course, the main problem can be the malfunctioning of the lungs. Yeah? Então, claro que nesse período de coronavírus, o maior problema é um mau funcionamento no pulmão. Okay, if the lungs are healthy or if the immune system is healthy, in both cases, nothing happens. Yeah? So the organism is fighting the virus. Então, se o pulmão tá saudável e o sistema imunológico está saudável, então não tem um problema em relação ao vírus. Se tanto o pulmão quanto o sistema imunológico estão bem, o vírus tende a não causar problemas.
And of course, in the same time, obviously, we refer to having love in our life, not having continuously to fight and fight, so the immune system can rest. Então, da mesma forma, né, quando a gente está falando de ter amor na nossa vida, ou seja, se a gente não está naquele estado daquele medo constante, né, de muita tensão do medo, se a gente tem amor na nossa vida, o sistema imunológico passa a ter descanso, e isso ajuda também no seu funcionamento. Also, you need to know that from the point of view of the New German medicine, the fear is going kind of directly to the lungs. Lungs and the kidneys are the first affected by fear. Então, tanto os pulmões quanto os rins, no sistema, na medicina, na nova medicina germânica, ela diz que o medo afeta esses dois órgãos, tanto os pulmões quanto os rins. Also, it's producing that what is called cold in the body. Então também ele produz. You mean cold? My body is cold or cold as in flu? The feeling of cold inside. Ok. Então o que acontece é que também o corpo fica com uma sensação mais fria, né? Você tem uma sensação de frio interno. So what would be good to do is, of course, practice your EFT techniques, if you know some of them, and there is also a do-be-do practice, which is kind of like pranayama. Então, o que acontece você pode fazer algumas práticas energéticas, aqueles que sabem o EFT podem praticar. Tem práticas também de dubi-dubi-du, né, que é de fazer e relaxar, e essas práticas são as respirações yogis, tipo pranayama. And of course, there are practices in Qigong, very easy practice to strengthen the lung meridian. Então, também tem as práticas de Qigong, né, que são específicas para o meridiano do pulmão. Okay, I'll give you just some examples. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. So, I will just quickly tell you these practices so that you can do them at home. Então, vou rapidamente mostrar aqui para vocês algumas dessas práticas que vocês conseguem fazer isso em casa. So, what you can do, for example, in the morning, you can, when you're ready to practice some of what I can recommend, it's kind of you stand, then you inhale deeply, hold the air, relax the shoulders, exhale the mouth. Então, o que você pode fazer, né, de uma prática de manhã é você fica com a coluna reta, então relaxa os ombros, inspira, inhale and then? And then you hold the air as much as comfortable, then you exhale through the mouth, and if possible, you do this in standing and towards the window. This is a practice from Qigong. Cut, again. So when you inhale, it's kind of as if you're bringing new, fresh energy. You're holding it, and then you exhale through the mouth. Visualize kind of like that you are releasing all kind of toxic, old, inert energy. Ok, então é o seguinte, a prática é assim, você inspira, aí você inspira pelo nariz, segura o tempo que for confortável para você, então inspira, segura a respiração e você expira pela boca. Mas quando você expirar, você imagina que toda aquela tensão negativa, aquelas coisas que não estão boas, né, que você está jogando elas para fora. Right, that's a way, and you can do it a few times. It's good to do it standing and in front of a window, for example. Então é muito bom você fazer essa prática de pé e preferencialmente na frente da parede. Então você faz ela de manhã, desculpa, gente, na frente de uma janela, tá? Então você faz na frente da janela, você faz essa prática algumas vezes de manhã. All right. Another, there's a point in the meridians, it's called Yun Tan Tien. It's in the middle of the chest. So on the line, exactly in the middle of the chest, if you're pressing this point, and you're as if you're massaging upwards with the thumb. Então você pega um ponto que está bem no meio do teu peito, chamado Tantien, certo? Tantien is the name? Yun Tan.
Yun So Tantien it's a point which é o is nome. stimulating. É um ponto bem aqui no meio, então você estimula ele, aperta com o teu dedão em direção para cima. All right. And it's kind of you're really pressing with the thumb. You know, it can be any hand. So kind of at least 36 times. You massage it from down upwards. Então você massageia de baixo para cima, pode ser com qualquer uma das mãos, de baixo para cima, 32, you said 32 times? 36 times, that's what it says in Qigong. Então no Qigong, né, eles ensinam a fazer essa massagem 36 vezes. All right, and then let's see if we can do, so if you show the lung meridian, you can see that how you can stimulate it. You can stimulate this lung meridian using this beat along the meridian. The lung meridian, it's on both sides. Say again, I didn't understand. Adriano? No? Yeah, I didn't understand what you said, sorry. It's kind of beating on. Tá cortando aqui. So another method for the immune system, I don't know, Adriano, so if it's not working. Pessoal, ela não tá falando do timo, tá? Ela tá falando de um ponto que é o tantien, tá? Não é timo, é o tantien, que é o nome desse ponto, é o nome chinês para isso, né? Que o Qigong dá o nome, tá? Eu só não entendi. Okay, can you say everything again, so to me to understand the process? So you press the tantien, and then. That was one exercise. This was a simple one exercise, a separate exercise, yeah? So that was one simple exercise. It's a point for stimulating the immune system. Então tá bom. Então é você. Right. This is another exercise. Ok, another exercise. Ok, então agora ela tá falando de outro exercício, perdão. Ok. All right, so this other exercise, it's along the lungs meridian, which is on both hands, you know. Então, you can show the picture. Então, esse outro exercício é nos dois braços, né, que passam pelo meridiano do pulmão. Eu vou mostrar a figura aqui, ok? Só um segundo. Essa aqui, ó. Ok? All right, so it's kind of an easy exercise. Again, you have to stand, and what you do, it's kind of you keep. You have to see me. So you keep the hand. Oh, sorry. All right, so you hand like that, and you simply, like as if you're tapping free. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And then you move on, like along that. You don't have to be fixed in the points, but you do it along the meridian, yeah? So Ok. you can do it. You can see what's happening. 1, 2, 3. Então, o que acontece é, você fecha a mão assim, e você vai batendo ao longo desse meridiano, você bate 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e como ela está fazendo aqui, vocês vão batendo, dando esses soquinhos, né, com a mão fechada, ao longo do meridiano do pulmão, nos dois braços. Eu vou voltar a foto aqui, só para vocês verem. É isso aqui, ok? Take some time to do that. And when at the end of you do the massage, you see in that figure where is the ending point. So in the external area of the. Então tá vendo no final da figura. You actually saw in the picture. So you end up with massaging. Então no final da figura você massageia. Tá vendo esses pontos aí da mão? Não sei se vocês conseguem enxergar os pontos que vão no finalzinho lá no dedo. Você massageia esses pontos. All right. So I had other examples, but anyway, the point is that I'll try to shorten because of this internet. I just tell them. Ok.
Ela tem os outros exemplos, tá? Depois a gente, em outra ocasião, pode até mostrar, mas a gente vai ter que encurtar, porque a gente está tendo muito problema aqui. Então, ela tem muito assunto ainda para falar, ok? All right. So I'll just a little bit, a few more things. So when you have the symptoms, the main symptoms, you have headache, you have fever. Então, vamos lá. Quando você tem os principais sintomas, né, que se você tem os principais sintomas como febre, como... And the other one, you said? So main ones which we encounter are this one. So headache and fever, and people are very quickly taking medicines for that, which is not easy to do it like that. Então, o que acontece? Quando você começa a ter os principais sintomas, como dor de cabeça, febre, as pessoas já vão tomando remédio imediatamente e não é a forma como tem que fazer. So, Valentina, there's a discussion here. So, the point that can you show again the point in the exercise? In the middle of the exactly in the middle of the chest, if you draw a line between, so exactly in the middle of the chest, that's one point to be massaged. It's called, I don't know, I will text you how to do. It's exactly in the middle. So if you draw a line exactly in the middle of the chest, it's a point. Então, a dúvida que o pessoal está com o ponto. Então, é exatamente nesse ponto que a Valentina está mostrando aqui, no meio do peito, você massageia para cima. So, the name of this point, again, what's the name? Can you say the name of the point again? I will just write you on WhatsApp. Okay. Please. Yeah, Yun Tan Tien. Not write you. Yun Tan Tien is the point. Yun Tan Tien, ok? It's 36 times with any of the thumbs. Então vamos lá, vou recapitular, ok, pessoal? Então vamos lá. O ponto chama Yun Tan Tien, ok? Yun Tan Tien. E é exatamente aqui, vou até levantar para vocês verem que minha camisa está preta. É bem aqui no meio do peito, ok? Bem aqui. E você massageia de baixo para cima 36 vezes. É um ponto bem dolorido aqui. E você massageia daqui para cima 36 vezes, ok? Esse é o exercício que ela sugeriu aqui no passado, estava dando confusão. Tá bom? Ok, Valentina, sorry. Think about these symptoms, just 2 words on that, because again, we don't have to be hurried to treat immediately headache and fever. Então, vocês entendem que quando a gente tem os sintomas, a gente não tem que ir tratando com remédios imediatamente, né? Okay, because for example, headache, again, the New German Medicine is saying that when we have headache and fever, we should actually celebrate and not treat them in the first phase, yeah? Então, por exemplo, a nova medicina germânica fala que quando a gente tem febre ou dor de cabeça, na verdade, é positivo. A gente tem que celebrar isso em vez de ficar tratando a dor de cabeça e a febre imediatamente. Because there are signs of solving of various conflicts. The what? There are signs that we are solving some inner conflicts, emotional, mental conflicts. Então, o que acontece eles são sinais de que a gente está desenvolvendo, curando conflitos internos, entendeu? Então, a dor de cabeça e a febre são sinais positivos. And also, when you have fever, actually it shows that the immune system is working very well. Então, quando a gente tem febre, isso mostra que o nosso sistema imunológico está funcionando muito bem. And even when there's this very intense sweating, that is again a sign that it's working well. There are even places like sweat lodges, in the Nordic countries where they use very high temperatures and nobody dies, yeah? Então, o que acontece quando a gente está com febre, tem que ele está suando muito, na verdade é uma limpeza. Tem até lugares nos países nórdicos, né, que são lugares onde você aumenta muito a temperatura, tipo umas saunas que você chega em altíssimas temperaturas e ninguém morre. Now, only, of course, if it's passing 39 or 40 Celsius degrees, then you can think of that. But usually people are jumping on quickly.
Então, que é claro, se você começa a ter febre muito alta, né, tipo 39, 40, aí sim, mas as pessoas já começam a se remediar quando a febre está, né, mais baixa do que isso. But otherwise, it's kind of it's very important to hydrate ourselves, not with sugary drinks, because also the sugar, again, it's diminishing our capacity to defense, but Então to hydrate a lot. Então é muito bom a gente se hidratar muito quando está nessas situações, né? Muita hidratação, muita água, mas não bebidas açucaradas, porque o açúcar também não é positivo em relação a isso, ele não ajuda. So, as a phytoprophylaxis, there are herbs, and I will just give you the name of an example, which you can find in history, in a very, like in epidemics. You know, it's called the elixir of the four thieves. Four thieves vinegar. You know, it's a mix. It's a whole story, but now it's, again, because you are not hearing me, you can simply Google and find about the story of the four thieves. You know, thieves, they were robbing houses. Oh, thieves, ok. No? Então, em termos de ervas, né, das plantas que podem ser usadas, tem a história dos 4 ladrões, the four thieves, né, que ela vai dar o exemplo para a gente entrar no Google e entender como é que funcionam essas ervas no nosso corpo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Okay, so it's a whole combination which this guy were using. So the point is that we can also use it as prophylactic, also like preventive. So we can use in times of epidemics, we can use intelligently many of the herbs which the Mother Nature is giving. Então a gente pode usar essas ervas em tempos de epidemia em que a mãe natureza está nos fornecendo. Então é muito bom a gente utilizar dessa sabedoria nesses momentos de epidemia. And also it's important to eventually, if we get the kind of virosis of any kind, also kind of a month after that, if it was a serious one, to continue this kind of treatment. Say again, Valentina, sorry. So even after disease, a disease, in order to recover from the vital perspective, it's helping a lot to use this phytoprophylaxis. Então, o que acontece é, mesmo que depois que a gente se cura da doença, né, ou seja, que o vírus, as bactérias vão embora, mesmo assim é muito importante a gente usar todo esse conhecimento da fitoterapia, das ervas, como elemento de profilaxia, ou seja, como elemento de prevenir futuras doenças. And again, there are many examples which I wanted to give you and recommendations from therapy and even chromotherapy and many other things. But because of the thing that you are not hearing well, I think I will just have to do a whole course and eventually maybe you will translate and post it. Então, o que acontece é, eu também quero dar uns exemplos para vocês de outras ervas, de aroma. You said chromotherapy? Chromo? Yeah. There's apitherapy, chromotherapy, there are many things which are very good to do. And... Tem vários exemplos também de cromoterapia, de aromaterapia, que a gente pode usar também, né? Claro que com essa, a gente está falando aqui, o que ela está repetindo é com essa dificuldade de compreensão aí, tá difícil ela passar tudo, mas eu vou conversar com a Valentina, acho que ela vai me entender, da gente tentar organizar um outro webinário, tá? Então fiquem espertos, um outro webinário, a gente vai uma conexão melhor, onde a gente vai estruturar, né, e como se fosse um módulo número 2 desse webinário aqui, porque vai ficar muito difícil ela entrar em todos os assuntos com esse problema de conexão, mas vamos até o final aqui. Do you understand, Valentina? Yeah. Okay, so... a video and you can do something. Tudo bem, e futuramente, em breve também... But anyway, from aromatherapy... E em breve também a Valentina vai fazer um curso, né, um curso online sobre todas essas técnicas, mas vamos falar agora sobre aromaterapia, ok? Yeah, I will do it. I will do it this month, and I will send it to you. You know, I'll do it because because what's happening now, we cannot. Oh, Valentina, can you give us an example of some herbs? You said the 40th, but can you give just to picture some examples of the herbs that could be used? Well, yeah, I can give you. I can, but for example, from aromatherapy, if you use therapeutic grade essential oils,
which are not so many companies which do that. But the best are peppermint, basil, tea tree, lemon, lavender, and rosemary. Okay, peppermint, basil. Again, say again. Peppermint, basil. Basil, tea tree. Hmm? Tea tree. Yeah, you see, tea tree. Sorry. And? Yeah. Lemon. Lemon. Lavender. Rosemary. Então vamos lá. Vamos lá. So I'll translate, ok? Então vamos lá, pessoal. Então a Valentina falou que tem algumas ervas, né? E o especial seria se você conseguir consumir essas ervas fitoterápicas através da aromaterapia, de óleos essenciais, ok? Então, assim, ela indicou alguns óleos essenciais muito bons para... You said those oils, those herbs are good for immune system in general, right? No. preventing and even treating, actually, anything which has to do, especially with the respiratory. Então, todos esses que eu vou falar agora, ok? São sugestões de óleos essenciais de ervas muito bom para sistema imunológico e também para tratar as vias respiratórias. Então, vamos lá, se a Manu quiser escrever, é o peppermint, que se não me engano, peppermint é hortelã, tá? Peppermint, basil, que é manjericão. Tem um terceiro que eu não entendi, que eu já vou perguntar para ela. Tea tree. Spell it. Tea tree. Yeah, that's one. Melaleuca, ok. Melaleuca, yes. Melaleuca, obrigado, gente. Aí tem o lemon, né, que é o limão, ou lima, né, depende. E aí tem o de lavender, e o rosemary, que eu não lembro a tradução. Rosemary, quem souber aqui, rosemary tem uma... Peraí. Alecrim, obrigado, gente. Então vamos lá. Maleleuca, obrigado, Cris. A Cris está ajudando aqui. Maleleuca, lavanda, hortelã-pimenta, manjericão. Ok. Okay. Again, Adriano, I promise that I will do this video this day, and I'll send you, and you do subtitles, because it's a good one, to have. And I'm sorry about the internet. We should have tested. No problem. Então, o que acontece a Valentina está dizendo que ela vai gravar um vídeo, tá? E ela vai mandar esse vídeo. Eu não estou prometendo data, porque a gente tem que pôr legenda ainda, tem todo um trabalho aí, mas a gente vai fazer um vídeo disponibilizando algumas dicas em relação a tudo isso, ok? E ela pede desculpa aí pela conexão da internet, que realmente está dificultando aí o andamento. So, what else would you like to speak? We have 5 more minutes. Well, many things, but okay. So what do you think, Valentina? We organize another webinar. We test the internet. We organize a 1.5 hour webinar and yeah, we can. Ok. Então, pessoal, é o seguinte, ó. A gente já está mais ou menos no final, na hora que passou, ok? Então, o que acontece? Hoje a gente teve... Vocês tiveram uma noção meio geral aqui, foi um negócio meio travado, mas uma noção geral do que é possível a gente fazer em relação a medicinas profiláticas, né, que não estão relacionadas necessariamente à alopatia. Então, o que a Valentina disse, resumindo, trabalhar com o nosso sistema imunológico na visão de mundo materialista, ele é limitado porque não tem experiências empíricas, mas a medicina alopática ela não dá soluções suficientes para a gente trabalhar o nosso sistema imunológico, mas a medicina quântica sim, porque ela trabalha em outro aspecto, em outro espectro nosso, que não é o corpo físico, é no software vital do nosso organismo, então ela trabalha o nosso corpo vital. Então essas ervas, aromaterapia, tai chi chuan, qigong, yoga, pranayama, acupuntura, tudo isso estão trabalhando no nosso corpo vital, que é o software relacionado aos nossos órgãos. Então, ao trabalhar tudo isso,
a gente consegue melhorar tanto a nossa cura quanto a nossa prevenção dessas doenças, não indo diretamente à medicina tradicional, à medicina alopática, mas a gente trabalhando com todas essas infinitas técnicas da medicina não convencional. Ela deu alguns exemplos aqui dos óleos essenciais, ela deu alguns exercícios de Qigong, mas a gente quer fazer um outro webinário, então fiquem muito atentos aqui. Eu vou até deixar para vocês, ó, se vocês quiserem aqui seguir a gente no Telegram, ok? Então eu vou até deixar aqui o nosso Instagram e o nosso Telegram, que é Quantum Academy BR, que é onde vocês vão estar sendo comunicados imediatamente dos nossos novos webinários, nossos novos conteúdos, tá? Então, sigam a gente vai ter um outro webinário mais aprofundado desse tema, tá? Às vezes a tecnologia não nos permite fazer aquilo que a gente queria, principalmente quando é ao vivo, mas a gente promete que vai consertar isso aí. Valentina, did I make a good sum up of your talk? No. Yeah. You did Okay. very Okay. Just one thing to add, of course, which I wanted to talk about, Adriano, about that, like when you speak about the heart chakra and the navel chakra, of course, we need to learn how to work on love, forgiveness, compassion, manifesting gratitude, all these positive emotional brain circuits, and of course, not stay in the resonance of fear. So about that, it's a whole lot to talk, and it's very important also. So. Uma outra coisa que ela falou que é muito importante, então presta atenção, tá? Que a gente trabalhar com a questão de desenvolver o amor, de desenvolver sentimentos positivos, também ajuda a gente não entrar nesses circuitos cerebrais negativos. Então, o equilíbrio do chakra cardíaco com o chakra do plexo solar, né, o coração com o umbigo, essas duas energias, esses dois chakras, são elementos muito importantes para a gente trabalhar, que é algo também que ela vai fazer, que ela quer falar em outros webinários, tá? Então, acompanhe a gente, todo esse conteúdo que a Valentina apresentou aqui, eles vão ser mais aprofundados em futuros webinários. Então, fiquem espertos e prestem muita atenção no desenvolvimento do amor, da compaixão, também como forma de ajudar no sistema imunológico. Só um segundinho. Gente, só uma informação rápida que eu estou vendo aqui nos comentários, muita gente perguntando como passar, ingerir, qual a posologia desses óleos essenciais. Então, só um alerta que nem todos os óleos essenciais podem ser ingeridos. Então, a melhor forma de usar ou passar na mão e cheirar, né? Ou, enfim, passar em algum lugar. Então, não ingiram qualquer óleo essencial, tá? E aí, nos próximos webinários, acho que a Valentina pode falar mais detalhadamente sobre cada um. Pessoal, o que a Manu falou aqui é importante, tá? Então, esse webinário, ele não pode funcionar como uma indicação médica do uso, ele foi muito breve, foi uma teoria e umas sugestões mais generalizadas. Então, assim, procurem pessoas que trabalham com aromaterapia, que trabalham com os óleos essenciais e que possam ajudar vocês. A Valentina vai falar disso para frente, a gente vai ter muito conteúdo futuro em relação a aromaterapia, cromoterapia, yoga, meditação, respiração, what else do you teach, Valentina? Yoga, pranayama... ela saiu. Acho que ela está gravada já. Ela caiu, pessoal. Bom, resumindo aqui, a gente não foi muito bem sucedido aí em termos tecnológicos, tá? Mas o que eu falo é o seguinte... Fala. E só mais uma observação, gente. Como a gente falou muito de coronavírus aqui, apesar da gente estar fazendo uma live de medicinas alternativas, preventivas, tendo qualquer sintomas do coronavírus, por favor, procurem um médico, tá? Isso é muito importante, até porque a gente não conhece muito ainda da doença, tem sempre muita novidade a respeito. Então, essas sugestões que a gente deu são preventivas e uma forma de ajudar a incrementar a cura, tá? Mas sempre procurem, por favor, um médico. Pessoal, eu vou dar aqui um site, um Instagram, me fala aqui o Instagram da Mirella, tá? Que é o seguinte, pessoal, só para que ela falou muito, @
Aroma de Gaia, é isso, né? Só isso. Então, ó, pessoal, esse aqui, ó, esse é um Instagram, tá? Vocês vão falar com a Mirella, quem tá perguntando aí sobre óleos essenciais, né? Como que a gente usa, como que a gente faz. É só seguir esse Instagram, falar com ela pelo direct, tá? E aí perguntar, ela vai dar assessoria para vocês, quem quiser comprar é com ela também, mas podem falar com ela, é a Mirella, no Aroma de Gaia, parceiro nosso, tá? Então a gente improvisado aqui divulgando eles, mas quem quiser saber sobre óleo essencial, aqueles óleos que você pode ingerir, aquele que você não pode ingerir, o que são óleos bons para cada coisa, pode entrar em contato com eles, tá? Que eles vão dar um suporte aí para todos nós, e em breve também vamos fazer webinários com o pessoal da Aroma de Gaia também, falando de óleos essenciais. Pedimos mais uma vez desculpas pelas limitações técnicas e pelos problemas que a gente teve, mas fiquem atentos, tá? Por favor, sigam a Quantum Academy. Eu vou voltar aqui com o Instagram aqui e o Telegram da Quantum Academy, que é onde vocês vão ter as informações necessárias para poder acompanhar os nossos webinários, acompanhar nossos conteúdos gratuitos, acompanhar os cursos que a gente está promovendo, e mês que vem a gente tem uma surpresa muito especial em relação aos webinários, ok? Mas então acompanhe a gente, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença, espero que vocês tenham gostado da Valentina, o conteúdo dela é muito bom, e podem esperar que vai ter muita coisa bacana do que ela pode ensinar para a gente em relação a esse conteúdo de medicina preventiva, de aromaterapia e tudo mais. Ok, gente? Então, muito obrigado mais uma vez. Reitero aqui, acompanhe a gente tanto no Telegram quanto no Instagram, que a gente mantém vocês informados, também por e-mail, entre no site, tudo isso. E volto aqui a postar o Aroma de Gaia, que é o Instagram para aqueles que querem mais informações sobre como usar os óleos essenciais nas várias áreas da vida. Ok? Muito obrigado, gente. Beijo para todos. Uma excelente noite. Tchau, tchau.